pessoa, grande homem, grande pesquisador do mundo da pesquisa. Dessa noite, ele se chama Ralph Persona, pode pegar lá no Instagram, e Facebook, e todas as redes sociais, e curte lá, acompanhe, com certeza vocês vão ser também abençoados por saber que tem alguém que tem uma palavra que você possa inverter a situação, né? Fazer uma introspecção sobre você mesmo. Doutor Ralph, Deus abençoe. Obrigado pelas palavras. Boa noite a todos, a todas. Fique à vontade. Obrigado. Quem não me conhece, eu sou o Dr. Ralph Persona. Eu falo sobre as máscaras que nós utilizamos para nos proteger, para nos pertencer e muitas vezes até para sobreviver. Eu queria parabenizar o evento, Mulheres de Fé. Confesso, eu até comentei com a Ana, tocou meu coração. Um trabalho maravilhoso. A gente viver a palavra de Deus realmente está na nossa vida. Se hoje eu estou aqui é porque eu também recebi um chamado. E não foi à toa eu estar falando para tantas mulheres que eu não fazia a mínima ideia de que isso iria acontecer na minha vida. Antes de eu me tornar Dr. Ralph Persona, viver um grande teatro da vida, porque eu acredito que a vida é sim um grande teatro, e todos nós estamos o tempo todo atuando. Muitas vezes a gente recebe um roteiro que vem da nossa família, dos nossos amigos, da sociedade, e muitas vezes esse roteiro ele não está de acordo com a nossa essência, ele não está alinhado com os nossos valores, só que ele molda as nossas crenças. E a gente passa por muitos anos repetindo o mesmo papel, a mesma rotina. É inevitável que a gente vai viver em uma rotina, só que a gente pode escolher a rotina que a gente quer viver. E a gente começa a fazer isso quando a gente começa a olhar para o nosso palco interno, porque é aqui que a gente conecta com aqui. E dessa conexão, a gente conecta com ele. Então, essa percepção faz com que a gente consiga passar por coisas, por dores, que realmente, às vezes, você acredita que nunca conseguiria. Essa história começou um tempo atrás. Eu, antes de me tornar o doutor, eu passei por alguns desafios da vida, como eu acredito que todo mundo passa. E eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no dia que eu ia fechar as cortinas do palco da vida. Então, naquele momento, eu senti uma conexão e eu percebi que se não pudesse ser por mim, poderia ser por alguém. E foi por esse alguém que eu comecei essa trajetória. Antes disso, eu fui sequestrado e durante esse sequestro eles tentaram me executar e o revólver não funcionou. E como a bala não saiu, eles me agrediram, me trancaram no porta-malas e eu fiquei 4 horas rodando esse porta-malas. Depois de voltar para casa, eu não podia contar isso para minha esposa, porque eu trabalhava e eu não poderia deixar ela vivenciar esse roteiro. Eu guardei isso para mim. Só que eu segurei, faz assim comigo, com as 2 mãos, por favor. Todo mundo, faz assim com as 2 mãos. Eu segurei anos no pescoço desse cara. Eu odiava ele. Eu tinha raiva. Eu desejava tudo de pior para ele. Só que como que uma oportunidade você consegue agarrar com as suas mãos assim? E foi assim, pode soltar. E foi assim que eu vivenciei muitos anos. Percorrendo com essa consciência, eu desenvolvi um câncer. E aí a gente superou isso também. Mas eu não largava o pescoço dele. De repente, eu tive uma crise de pânico. Eu estava dirigindo na ponte Pêncil de
Praia Grande, São Vicente. De repente eu comecei a vivenciar uma catástrofe dentro da minha mente, do meu palco interno. Aquilo me paralisou, uma sensação de medo, de angústia. É aterrorizante. E assim eu vivenciei 3 anos intensamente com essa síndrome do pânico. Vivi totalmente numa escuridão. E quando você está nessa escuridão, nada mais te importa. Nada mais tem peso. Nada mais te dá força. E por conta dessa mulher e de Deus, eu consegui reescrever a história. Eu consegui entender cada máscara que eu coloquei na vida. E para chegar aqui no hoje, eu quero compartilhar com vocês uma história que chama-se Antes do Ato. Essa história, Antes do Ato, ela começou por um projeto. Um projeto que Deus falou comigo e eu simplesmente não sabia como fazer. Eu recebi uma mensagem que dizia assim: você não precisa saber como vai ser. Eu te mostro o caminho. Apenas vai. E é assim que eu estou aqui hoje. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui. Eu recebi um convite com todo carinho e eu sei que o convite era para isso. E quando eu vejo um ambiente desse, totalmente de mulheres focadas em se melhorar, em se conhecer, em viver o melhor da vida, atuar no grande palco, eu acho que isso fez todo sentido. Antes de eu mostrar para vocês essa pequena introdução, eu preciso deixar uma coisa muito bem clara para todas vocês. O feminicídio, ele não começa no ato, ele começa antes. Ele começa em sinais que muitas vezes parecem pequenos, no excesso que parece cuidado, no controle que parece zelo, no peso que parece amor tentando caber. E talvez a parte mais dura seja essa. Quase ninguém percebe no começo. Talvez porque lá seja muito bonito, gostoso. E eu preciso deixar isso muito bem claro. Esse projeto não foi criado para defender nem para justificar nenhuma violência. Ele nasceu para iluminar o antes, para mostrar o momento em que a mulher começa a sentir do corpo o que ainda não consegue explicar em palavras, para ajudar a perceber sinais, despertar consciência e proteger vidas antes que seja tarde. Foi por isso que nasceu esse projeto Antes do Ato, para compreender os sinais não justifica a violência, mas pode ajudar alguém, esse que é o meu chamado, a perceber antes, a se proteger antes e agir antes. Como psicanalista, eu conheço muito bem esse processo, eu tenho mais de 20 formações na área de desenvolvimento humano, eu sou palestrante internacional, sou comendador Mastermind. Então eu tenho uma fundamentação para mostrar uma base de como isso funciona e eu prometo para vocês que vai ser bem lúdica para que isso seja realmente um compartilhamento de experiência e ensinamento com vocês. Tá bom? Toda relação, ela começa com muito carinho, muito amor, muito desejo. Só que quando você não percebe o seu emocional, você pode ficar refém dele. E se uma relação ela não é saudável, na participação daquela pessoa, porque percepção é a realidade. Todo mundo tem a sua verdade. Todo mundo vê o jeito pelo seu prisma. Isso é percepção. Por isso que muitas vezes acabam discutindo, numa conversa, porque um quer que o outro entenda, mas as mesmas pessoas, 2 pessoas não conseguem vivenciar a mesma experiência com a mesma intensidade de dor, de aprendizado, de emocional. Essa relação,
se ela não é pautada pela forma de como eu me sinto, ela fica como forma de julgamento, de crítica. Então, nessa história que eu vou contar, ela não tem nada de emocional, de como eu me sinto. Ela tem um ponto mais de crítica. E nessa relação eu encontrei minha namorada, comecei a namorar com ela, encontrei ela, comecei a namorar com ela, e a gente ficou muito legal, só que de repente eu entendi que com ela estava acontecendo alguma coisa diferente. Parece que aquele ponto de ciúmes me chamou a atenção. E aí eu fui conversar com ela, falei, poxa, escuta, eu não sei, mas parece que você está diferente comigo. E ela vira para mim e me diz assim, não estou diferente, isso é coisa da sua cabeça, eu gosto de você, estou com você porque eu gosto. Só que essa resposta, muitas vezes, a percepção dele potencializou esses ciúmes. E nesse momento, ele coloca a sua primeira persona. Cada persona que você vivencia, você afasta dos seus valores. E aquilo vai gerando uma percepção de realidade da vida dele. Agora ele volta para o encontro muito mais desconfiado, muito mais observador. Só que ele articula, porque a persona faz com que você se proteja, que você se ambiente, que você se permaneça, que você se pertença a determinado ambiente. E aí, naquele momento, naquela rolê que a gente faz, naquele passeio, eu percebo que ela está olhando muito para fora. Ela não olha mais para mim do jeito que ela olhava. O olhar dela está sempre distante, toda hora mexendo no celular. E aí eu pergunto para ela, poxa, você tem que me entender, você precisa me dar essa atenção. E ela, mais uma vez, na inocência dela, do amor que ela sente por ele, ela fala, não, para, você está ficando doido. Isso é coisa da sua cabeça. Se eu não quisesse estar com você, não estaria com você. Nesse momento, ele volta para casa com a consciência dele, ele não escuta, ele potencializa isso mais uma vez. E quanto mais o peso que você vai fazendo, mais você vai se afastando da sua consciência, mais você se afasta dos seus valores. Nesse momento, ele começa a se sentir traído. Ele visualiza na mente dele situações de que realmente isso está acontecendo. E isso, a relação acaba esfriando. Porque é natural, como que você consegue ter uma relação com uma pessoa que fica ali te sufocando, te pressionando? Só que ao mesmo tempo a relação era boa, a pessoa não era assim, puxa, vamos insistir, vamos dar mais uma chance. E nesse momento, ele cada vez ele vai se deixando mais distante, mais afastado, porque aquela voz no palco interno vai dizendo, isso está acontecendo estranho com você, ela está te traindo, você é isso, você é aquilo. E esse processo, ele começa a recordar de histórias da vida. E quando ele depara com essa dor, realmente essa dor para ele é real, porque a percepção e o modelo de mundo dele é real. Ninguém pode contestar que isso não é uma verdade. E ele realmente começa a se identificar. A partir desse momento, ele praticamente já não tem mais contato com seus valores. O caminho para a escuridão é inevitável. Ele já não consegue mais disfarçar aquela parte que ele fazia. Ele já começa a demonstrar mais tom agressivo, mais peso na sua fala, mais apertos. Você vai se sentindo mais acuada. E a consciência que antes falava, que alertava, vai fazendo com que ele cada vez se distancie mais dessa consciência. Até que um momento de dor realmente dele acontece. Ele realmente cria que todo esse cenário na cabeça dele é uma verdade. E nada nem ninguém vai fazer ele parar. Ele ficou totalmente na escuridão. Essa escuridão eu tive, não nesse contexto, mas o mundo que você vive na escuridão, ele não tem referências do mundo aqui fora. Para você chegar no fim e querer fechar as cortinas do palco da vida, não
Não tem nada aqui fora que não for uma luz divina entrar naquela escuridão, naquele coração, vai fazer parar. Aqui pode ser o fim. Obrigado a todos. O antes do ato, ele faz essa percepção porque a vida dá sinais. Os relacionamentos dão sinais. Mas a nossa percepção de que, puxa, vai mudar, vai melhorar, vai ser bom, vai voltar a ser. O mundo já mostrou pra gente que não é assim. A gente precisa entender o nosso contexto. Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso emocional. Cada um de nós somos responsáveis pelas máscaras que utilizamos. Cada um de nós somos responsáveis pela atuação que nós queremos fazer. E isso é triste demais. Depois que acontece, não tem muito mais que a gente pode fazer. Aí é coisa da justiça. Então, eu vivenciei a dor. E como psicanalista, existe um padrão de você se perder de você mesmo. A pessoa que está entrando na depressão, que está se afundando, que está no fundo do poço, não tem justificativa. E ninguém nunca vai entender o que essa pessoa está passando. Porque ninguém nunca vai entender o que você está passando, o que você está passando, o que você está passando. Porque a dor é única de cada um. Se eu disser tudo para você da minha vida, você pode ter uma ideia do que eu sofri. Se você disser tudo, os mínimos detalhes, eu posso ter uma ideia do que você sentiu. Então, quando a gente diz, o outro é isso, o outro é aquilo, a gente não sabe nada. Isso é uma inverdade, isso é uma percepção de modelo de mundo que a gente tem. Se nós estamos aqui em 60 pessoas, são 60 verdades, mais uma. São 60 verdades, mais a verdade lá de cima. E como a vida é uma escala, cada um está no seu andar, cada um está no seu momento, cada um está no seu tempo. Então, entender isso faz com que a gente comece a ter uma visão mais introspectiva para o nosso emocional. Eu tenho um presente para vocês. Posso passar para vocês? Ano passado, eu escrevi, como nós estamos em mulheres, eu vou dizer aqui para vocês. A mulher, para mim, ela é o ser mais divino da face da Terra. Por quê? Se você separar macho e fêmea, a fêmea, ela pode ter os filhotes, tudo certinho. A mulher, ela tem os filhos, só que ela gera os filhos que tem o que diferencia dos animais, o dom da fala. Então nós, como seres humanos, temos o dom da fala. E a mulher é o único ser fêmea nesse planeta, nesse mundo, que pode gerar outro ser da fala. E isso é fantástico. Isso é lindo. É a coisa mais bela que Deus fez na vida. E são vocês. De verdade, isso é do fundo do meu coração. E a moça do som está aí? Você pode pôr aquela música para mim, por favor? Quem quer? Por favor. Aí eu fiz uma música e montei um clipe e quero compartilhar essa música para vocês. Eu gostaria que vocês realmente vejam se faça sentido para vocês, né? Porque eu sou suspeita a falar, mas todas as mulheres que depois tiveram a oportunidade de falar para mim, diz que realmente representa elas, é como eu vejo. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Ela entra em cena sem pedir licença, com olhos firmes, passos de dança,
carrega o mundo na esperança. Seu corpo é mapa, sua alma é chama, cada gesto seu de dor, de luta, de calmaria, de amor que nasce a cada dia. Mulher, atriz principal da vida, luz que não se apaga na vida. Veste mil papéis, mas nunca perde a essência. Rainha dos bastidores da igreja. Mulher, seu nome ecoa no universo. És poesia antes mesmo do verso. Teu olhar conduz, és farol aceso em plena cruz. Ela costura destinos com beleza, transforma o caos em pura beleza. Se ergue após cada tempestade e ainda sorri com intensidade. Com mãos que curam e voz que guia, com alma feita de sabedoria. Ela não finge, ela representa o amor que o mundo ainda tenta. Mulher, atriz principal da vida, luz que não veste mil papéis, mas nunca perde a essência. Rainha dos bastidores da existência. Não é coragem forte da própria história. É quem escreve páginas de glória. Da toda conquista, toda mulher é arte que resista. Essa verdade por trás das telas, no palco assim. São do povo de Deus que me gerou, vou me apresentar. E a segunda? E foi a porta que Deus mandou lá no fundo para me resgatar. Amém. Amém. Beijo no coração de todos vocês. Obrigado, viu? Deus abençoe.